saudade! Muito bom dia! Faltam um pouco menos de 4 horas para o técnico Carlo Ancelotti divulgar sua primeira lista de convidados para a seleção de convocados. No Corinthians, dia D para o presidente Augusto Melo, que vai enfrentar a votação do impeachment. Dentro de campo, Yuri Alberto teve uma fratura lombar no empate sem gols contra o Galo e virou desfalque no timão. No Rio, o Fluminense levou a melhor sobre o Vasco. No Recife, meu Inter empatou com o Sport. O Santos finalmente voltou a vencer. Fora de casa, o Cruzeiro bateu o Fortaleza, colou nos líderes e deixou o Leão afundado na crise. Com direito à lei do ex, o Mirassol bateu o São Paulo no Morumbi. No Sul, o Bahia perdeu para o Grêmio por 1-0 e Rogério Ceni não poupou os homens do apito. E no duelo de gigantes, pênaltis polêmicos, muita reclamação e o Flamengo derrotou o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Vamos ser sinceros, 2 pênaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui. É triste ver um jogo, que é um jogo até bem disputado, contra uma equipa muito boa como é o Palmeiras, e ver o treinador deles a falar de arbitragem, ver ali dentro um dirigente deles a invadir a cabine do árbitro, como se eles tivessem razão de queixa do que se passou. O erro do árbitro é dar o pênalti. Depois que ele vai ao VAR, já não é mais erro. Aí já é uma outra coisa que eu não sei dizer para você o que é, mas deixa de ser um erro. Quando ele vê a imagem e volta lá e dá o pênalti, me parece outra coisa. Eu me apresento aqui por respeito a vocês, ¿sí? Por respeito ao torcedor. Se o torcedor quiere saber algo, aí está. Lo que se vio dentro do campo é o momento que estamos vivendo agora. Entendido? É a primeira vez que faço isto, mas eu sinto essa necessidade. Que mais vou a falar? Não posso falar outra coisa. Estamos? Boa noite. O peso é grande, mas a gente tem que ter a clareza que a gente não saiu do lugar ruim ainda, né? E já cansado ali, mas graças a Deus pude fazer o gol na cobrança de pênalti ali. Espero que domingo tenha de novo contra o Sport aí para ainda essa lei do ex ainda ser por muitos e muitos anos e ser em todos os jogos aí que fazer gol em todos os times que eu já joguei. Eu não considero um time misto ou reserva. Se esses jogadores estão no elenco do Corinthians é porque são jogadores credenciados a serem titulares em determinados momentos. A oportunidade de ter um técnico, o maior técnico da história do futebol internacional, agora na atualidade, até hoje, ele vai ter total autonomia para decidir o que for melhor para a seleção brasileira. Muita coisa para abordar hoje no Jogo Aberto e o nosso time do primeiro tempo do programa já está escalado. Aqui comigo, Ronaldo Giovanelli. Bom dia, empate com o Galo, Ronaldão, fora de casa. Bom dia, Vivida, bom dia, seus cavalos. Eu diria o seguinte, o empate com gostinho de derrota, porque o juizão também, o que ele jogou, claro, hein? O que você jogou foi uma grandeza. Eu espero que o novo presidente da CBF não coloque vocês na geladeira, coloque vocês sentados de novo para estudar. Porque vocês não são mal intencionados, como estão dizendo por aí, não. Vocês são fracos. Essa é a minha coisa. Olha só, quem diria marcha fúnebre para o líder do campeonato, Edu Dracena. Derrota, derrota, ninguém perdoa. Aqui no Jogo Aberto. Edu, no confronto mais aguardado da 10ª rodada, deu Flamengo em pleno Allianz Parque. Bom dia. Renata, bom dia a todos. É um sentimento ruim, né? Meus amigos já estão acostumados com esse sentimento, mas eu, sinceramente, eu não estou acostumado com isso. Mas o Palmeiras, né, não jogou da forma como a gente imaginava, principalmente dentro de casa. O Flamengo foi merecedor, bola parada, 2 pênaltis, né, foram eficientes e parabéns ao Flamengo. Sim. Que coisa, hein? Sucinto. Agora, quem também teve uma jornada bem ruim, me zoaram que o Inter empatou com o Mirassol em casa. Pois o Mirassol ganhou fora de casa do São Paulo, no Morumbi.
E agora, Cicinho, 2-0 com o Reinaldo Malandro. Fez a dancinha, depois beijou ali o escudo, a bandeira, sei lá o quê. 2-0 pro Mirassol sobre o São Paulo, hein, Cicinho? Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Nossa, tá tão gostoso falar do Edu pela primeira vez. Você achou que ia escapar, né? Mas é o que temos para hoje, Renato. O São Paulo, o pior jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E acredito que esse ano foi o pior jogo do São Paulo. Um time totalmente apático e parabéns ao Reinaldo. Parabéns ao Reinaldo. 5 gols e 2 assistências no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo tem somente 8 gols. Vamos ver a então tabela vamos acordar, depois? São Paulo. Vamos ver a tabela? Acordar. Será que nós vamos ver a tabela hoje em Claro que vamos ver a tabela. Apesar da rodada ainda não estar finalizada, amanhã ainda teremos o final da tabela, porque hoje o Bragantino recebe o Juventude. Mas vamos mostrar sim na sequência do programa. E agora, lá no canal Jogo Aberto do YouTube, a fúria, a inconformidade de Rogério Ceni com a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo. Ele de novo que inventou, na minha opinião, um pênalti para o Grêmio e o Bahia saiu derrotado por 1-0. Rogério, é você que fala. Já já, tudo da Série A e muito, muito, muito mais. É dar o pênalti. Depois que ele vai ao VAR, já não é mais erro. Aí já é uma outra coisa que eu não sei dizer para você o que é, mas deixa de ser um erro. Quando ele vê a imagem e volta lá e dá o pênalti, me parece outra coisa. É o mesmo árbitro do Sport, né, contra o Palmeiras, é o mesmo árbitro da vitória do próprio Grêmio contra o Santos aqui. Nós já conhecemos bem e é triste ver a arbitragem brasileira se submeter. Porque eu sempre falo que não adianta a gente ficar pressionando os árbitros dentro do campo, porque é difícil apitar, né? Mas no momento que para o jogo e você tem a oportunidade de corrigir aquele erro que você cometeu, e vai ao VAR, olha, volta e mantém, isso deixa de ser um erro. Aí já é uma coisa bem mais grave, que provavelmente daqui a 1 ou 2 dias, também não sei, porque a CBF também já não sabemos mais nada, nem direito de quem está em eleição, quem é eleito, quem não é. Então, assim, também está uma bagunça grande. Eu já falei na entrevista, antes de vir para cá para o jogo, de tudo que seria da arbitragem. Vocês estão lembrados no último jogo contra o Paysandu, de como seria. Mas nós temos que aprender a vencer também esse tipo de gente que vem apitar. Faz parte do jogo. O Grêmio fez pressão por erros ou não que existiram em jogos anteriores, por questionamento deles. Mas nós tínhamos que estar preparados para isso. Isso que ele fez não é erro. É uma outra palavra que tem que ser usada para o que ele cometeu hoje aqui. De volta com o Jogo Aberto, já tem convocação da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Expectativa alta. Daqui a pouquinho também tudo da Série A, polêmicas da rodada, polêmicas no jogo entre Grêmio e Bahia e também Palmeiras e Flamengo. Ai, ai, ai. Saiu barato a marcação de pênalti feita por Bruno Arleu de Araújo para o Grêmio contra o Bahia. Ele deu pênalti do goleiro Marcos Felipe em Bright White. Rogério Ceni ficou furioso na coletiva e as reclamações não param. Valeu o choro na CBF, hein, Grêmio? Legal. Bahia visitou o Grêmio no domingo com foco dividido e uma preocupação. São 2 jogos difíceis, tanto pelo brasileiro, principalmente porque a pressão que vai estar em relação à arbitragem, o negócio do jogo do Grêmio, a gente já imagina. As primeiras iniciativas de ataques foram dos comandados de Rogério Ceni. Convivendo com protestos da torcida, o Grêmio não somou muitas chances no primeiro tempo. Na segunda etapa, Cristaldo criou a melhor oportunidade gremista. O camisa 10 costurou pelo meio-campo e serviu Bright White. O centroavante caiu na área e Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti. Arleu, porque o goleiro não bate a mão no pé do defensor, do atacante, tá? Eu vou te chamar para interpretar porque o braço dele está debaixo do pé do atacante, tá? Mas eu tenho que varrer o APP também, então vem com calma. Lento, deixa ele olhar e ele vai decidir. O Marcos Felipe sai na jogada e o cotovelo dele pega no pé do Bright White.
apesar dele tentar se recolher, ele pega com o cotovelo no pé direito do Bright White. Tem alguma outra? De forma imprudente. Apesar dele tentar se recolher, a forma como ele sai, tanto o corpo quanto o cotovelo dele, pega no pé do Bright White. Depois de alguns minutos de checagem no VAR, Arleu manteve a decisão. E é triste ver a arbitragem brasileira se submeter, porque eu sempre falo que não adianta a gente ficar pressionando os árbitros dentro do campo, porque é difícil apitar, né? Mas no momento que para o jogo, você tem a oportunidade de corrigir aquele erro que você cometeu. E vai ao VAR, olha, volta e mantém, isso deixa de ser um erro. Aí já é uma coisa bem mais grave. Na cobrança, Bright White converteu. Pênalti marcado por Bruno Arleu de Araújo em cima de Bright White aqui na Arena rendeu reclamações por parte do Bahia. Já o centroavante dinamarquês, depois do apito final, se manteve convicto. Foi pênalti, na tua opinião? Sim, era claríssimo para mim, então não vou dizer outra coisa. O Bahia até tentou empatar, mas foi o Grêmio quem ficou com os 3 pontos. Temos que valorizar tudo, estar preparado para jogos como esse, entregar tudo que podemos entregar de espírito de luta da equipe e competição. O erro do árbitro ele é crucial, determinante para que o Grêmio vença. Mas nós podemos ainda conseguir coisas melhores, eu acho que dentro de uma partida, se a gente tiver um pouco mais de ambição. A gente quer jogar futebol, a gente quer chegar aqui, ganhar ou perder ou empatar, mas dentro do campo, sendo leal ao jogo. Então é difícil, eu acho que todos nós vimos que não foi pênalti, o jogador do Grêmio pisa no Marcos Felipe e consequentemente acaba vendo o vídeo no VAR e não retirou a penalidade. Isso que ele fez não é erro, é uma outra palavra que tem que ser usada para o que ele cometeu hoje aqui. Bom, vou passar agora a opinião para vocês. Aí eu começo com Edu Dracena. Você teria marcado essa penalidade do goleiro Marcos Felipe no Bright White? Renata, não teria marcado. O mais grave que a gente vê, ele quer justificar uma coisa que a gente está vendo ali e só ele está vendo. Entendeu? São coisas assim, absurdas, né, que a gente está vendo na arbitragem. Por mais que a gente aqui cobre, a gente vai, às vezes, dar moral também para profissionalizar a arbitragem, mas tem lances que a gente vê uma má vontade, um despreparo muito grande, sabe, da arbitragem. E isso acaba pressionando todos os times agora. Todo time agora vai lá na CBF, todos os times agora vai lá querer reclamar de um lance. Então isso é muito ruim para o nosso futebol brasileiro. Então a gente espera realmente que a gente tenha uma melhora muito grande para que a gente não venha aqui toda a rodada ficar falando da arbitragem. Ele ainda expulsou o Caio Alexandre, retirou o vermelho, Cicinho. Tava confuso o Bruno Arleu e o São Paulo é o próximo adversário do Bahia. Cuidado, hein, que o Bahia vai reclamar essa semana. Tô brincando, brincadeiras à parte, Cicinho. Mas é certo, Renato, tá vendo? Não, mas é o que tá acontecendo. Quem reclama parece que em alguma hora é atendido. Absurdo, não é? Isso deveria ser feito em campo, a decisão correta, tomada em qualquer partida. Cicinho, mas enfim, é apenas opinião, não podemos afirmar absolutamente nada. Para você, foi pênalti? Renata, não foi pênalti. Não foi pênalti e o Rogério foi muito bem posicionado na questão da fala dele a respeito da arbitragem. Ele falou, olha, o árbitro até estava bem posicionado na hora do pênalti. Então, o VAR chamou, aí você tem a possibilidade de consertar o seu erro. E foi o que não aconteceu. Ele insistiu no erro. O Rogério não tirou a responsabilidade do time dele, o Bahia teve mais volume de jogo, mas o árbitro foi determinante, sim, nessa questão do resultado. Só ele viu, então não tem como ficar tentando explicar essa jogada, porque é nítido que não foi pênalti. O Bruno Arleu de Araújo, que na segunda rodada, se não me engano, da Série A, marcou um pênalti por Palmeiras contra o Sport, na casa do Sport, que ninguém viu também, só ele. E agora ele volta a repetir, mais uma vez, uma situação semelhante. Ronaldo, você teria marcado a penalidade? Não. Nós escutamos aí a fala também dessa briga. Ele brigou com o VAR ainda. Os caras chamaram ele para dar uma olhada. Então, o que você falou, são sempre os mesmos. Eu não sei por que ainda não teve um reviravolta lá na CBF para tirar esses caras de circulação.
Até o Daronco todo mundo está cansado de ver que ele também está cansado de apitar. Ele não quer mais. Aí agora colocaram, que eu estou sabendo, colocaram aí para ajudar a arbitragem, colocaram, sabe o quê? Advogados para ficar vendo quem está falando mal. Aqui ninguém vai falar mal da vida da pessoa, não do árbitro. A gente só fala do árbitro aqui que está em campo. A gente não tem nada a ver. A gente sabe também que vocês têm filho na escola, nós também temos, aquela coisa toda, e eles devem sofrer chacota. Porque é uma vergonha que vocês estão fazendo. Então aqui ninguém vai falar da vida pessoal de vocês. Aqui nós estamos atentos só ao que está acontecendo em campo. E em campo vocês estão sendo uma vergonha. Essa que é a parada. Uma vergonha. Para a família também de vocês. Agora eu vou entrar um pouquinho no pessoal. Só isso eu vou falar no pessoal de vocês. Aqui é profissionalmente. É o que vocês estão fazendo dentro de campo. Vocês estão sendo uma vergonha, uma chacota a cada rodada. É isso que eu tenho a dizer de vocês. Eu tenho dó. Na verdade, eu tenho dó de vocês. Quem ficou bravo também, mas por outro motivo, é o torcedor São Paulino. O time perdeu em casa, o Superliga estava suspenso, o Max Cubeiras dirigiu o time e o Mirassol, que merece reconhecimento nessas 10 primeiras rodadas, vem fazendo partidas interessantes, venceu a primeira fora de casa e justamente o São Paulo 2-0 no Morumbi e o Reinaldo, sabe aquela coisa de mod assopra? Primeiro provocou, depois reconheceu que jogou por lá. Raça e futebol. No duelo paulista dos times que mais empatam no Campeonato Brasileiro, o Mirassol precisou de menos de 1 minuto para quase tirar a igualdade do placar. Lucas Ramon só não contava com Alan Franco salvando o São Paulo. O jogo perdeu ritmo e nível no primeiro tempo. Só aos 30 minutos, Reinaldo assustou. A resposta e primeira boa chegada do São Paulo veio aos 32 com Pablo Maia, que voltava a ser titular após lesão no tornozelo. Mas a grande chance mesmo do tricolor veio aos 34 com o Luciano de cabeça, após jogada de Oscar e Enzo Dias. O goleiro Walter evitou o gol. Logo no começo do segundo tempo, o Mirassol abriu o placar. Edson Carioca deixou Alan Franco na saudade. Lucas Ramon bateu pro gol. Gabriel disputou o rebote do goleiro Rafael e a bola acabou na rede. Na súmula, a arbitragem anotou o gol contra de Ferrarese. O São Paulo tentou empate com André Silva. E teve uma chance inacreditável com o Rodriguinho. Mais uma perdida. O ataque do São Paulo, aliás, tem sido o problema. Só 8 gols em 10 jogos. Um dos piores times no quesito do brasileiro. É difícil porque a gente tenta fazer o melhor, infelizmente não tá saindo os gols, mas a temporada é larga, ainda tem muitos jogos e se Deus quiser a gente vai melhorar isso. E quando a noite parecia encaminhar a vitória pelo placar mínimo do Mirassol, este gol foi a testemunha de mais uma história de um cara que tem tantas por aqui. Chico Kim foi esperto e roubou. Sofreu pênalti de Enzo Dias para ser o arquiteto final de um momento diferente. Construção do destino que colocaria do outro lado o Reinaldo. Mais de 300 jogos com a camisa do São Paulo, um especialista nos pênaltis. Agora, o gol do Mirassol garantiu o resultado. E também rendeu comemoração polêmica. Teve dança com a bandeirinha de escanteio e beijo no escudo do ex. Minha comemoração é Puxula, né? Puxulapa. Que esse amor pelo São Paulo veio quando eu via ele jogando lá da nossa terrinha de Alagoas, né? Então eu via ele jogando e via fazendo essa comemoração e hoje eu falei para ele que ia fazer e se eu fizesse um gol ia fazer a comemoração. Então eu fiz a comemoração e depois ele mostrar que o São Paulo é o time do meu coração, então fui lá e beijei. Todas as equipes vão ser maiores do que a nossa, então aquilo que cabe a nós é trabalhar no nosso dia a dia forte e estar bem preparado estrategicamente, taticamente para o jogo. Primeira derrota do São Paulo em casa no Brasileiro, primeira vitória como visitante do Mirassol no campeonato. Hoy realmente jugamos mal, el equipo no funcionó, evidentemente el equipo sintió la acumulación de partidos, la ausencia de muchos jugadores y bueno, lamentablemente no pudimos sumar.
É um prejuízo para o São Paulo e para o Mirassol excelente, Cicinho. Não era um resultado esperado essa derrota. A gente sabe que ela realmente veio meio que de maneira não planejada. Renata, assim, não chega a ser surpreendente. Lógico que antes do jogo a gente acaba dando palpite, mas se você for analisar o retrospecto do Mirassol goleou o Grêmio, ganhou do Corinthians e ganhou bem, empatou com o Inter e Bahia fora de casa, com o Atlético Mineiro em casa, e o Mirassol é uma equipe de Série A, muito bem treinada, muito bem postada, que se propõe a jogar. O lateral esquerdo do Mirassol, o Reinaldo, ele é melhor que todos os laterais do São Paulo. Entendeu? Assim, o Reinaldo ele tem 5 gols e 2 assistências. O São Paulo tem 8 gols no Campeonato Brasileiro. O Reinaldo sozinho tem quase mais gols que o São Paulo. Tem o dobro de gols que o São Paulo. Então, mas vocês mandaram ele embora? Mandaram ele embora agora. Exatamente. Por isso que tem que fazer um planejamento e trazer jogador à altura do São Paulo. Por que a gente bate em cima dessa tecla? Porque e o Reinaldo foi mandado embora pelo Grêmio também. Mas a questão é a seguinte, o torcedor são paulino está cansado de desculpas. É cansaço, é falta de jogador, é isso. Porque quando chega a Copa do Brasil e Libertadores, ninguém fala de cansaço. É normal, o jogador ele é preparado para jogar 90 minutos, o Maxi, o sobrenome aí. Cubeiras. Esse daí. Entendeu? O jogador de futebol ele é preparado para jogar, então não tem essa questão de cansaço. Então não joga futebol. Se não pode jogar 90 minutos, não pode jogar de quarta e domingo, o que tá fazendo no futebol? Então isso daí é desculpinha para boi dormir. Tem que se concentrar, porque senão vai passar vergonha no Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa entregar mais, porque o torcedor está indo no estádio para ver um time se posicionar, não ser envergonhado do jeito que foi. E parabéns ao Mirassol e parabéns ao King Naldo, que comandou o escândalo que foi no Morumbi aí e jogando o São Paulo ainda mais lá pro buraco. Olha só, para dar uma resfriada no assunto, vamos de Fórmula 1, Grande Prêmio de Mônaco. Falando em espetáculo, sempre é diferenciado, muitas celebridades, muita disputa. E a gente vai mostrar que a McLaren se deu bem nessa, Leclerc também. Tudo para você agora. Se na Fórmula 2 uma enorme confusão aconteceu na largada, na Fórmula 1, Norris travou os pneus para segurar Leclerc, mas todos passaram limpos pela primeira curva. Depois de superar Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto foi empurrado para a barreira de pneus. Quebrou a asa dianteira e caiu para o último. A obrigação de 2 trocas de pneus, pelo menos, quebrou a cabeça dos engenheiros. O que fazer? A Racing Bulls mandou Lawson segurar o pelotão atrás dele. E Hadjar pagou logo as 2 paradas. A Williams fez o mesmo com Sainz para permitir a Albon fazer logo os pitstops. Depois, eles destrocaram a posição e Russell tentou passar a Albon no grito, furando a chicane. Foi punido, claro. Já Bortoleto não tinha jogos de pneus novos suficientes e precisou de uma 3ª parada. Mas assim mesmo terminou em 14º, melhor resultado dele na Fórmula 1. Acho que foi uma boa corrida, contando com o que aconteceu ali no início, na primeira volta. Eu não queria que a corrida fosse muito, sem graça, então tentei fazer uma ultrapassagem ali no começo, onde eu vi uma oportunidade por fora no hairpin, consegui concluir a ultrapassagem. Na frente, Norris sempre controlou os ataques de Leclerc. Mas Verstappen arriscou ficar na pista antes de fazer a 2ª parada obrigatória. A aposta era numa bandeira vermelha. Não deu certo. O caminho finalmente ficou livre para Norris disparar. O inglês venceu pela 6ª vez na carreira. Com a 2ª vitória, agora Norris diminui apenas para 3 a desvantagem para Oscar Piastri. E o campeonato pega fogo entre os pilotos da McLaren. A great race, not an easy one, because for sure it was trickier today than it was last season, and with a different strategy needed, it definitely made things a little bit more difficult, but I managed things well. I controlled things exactly how I needed to control things, and I won in Monaco, so I'm very happy. A Fórmula 1 mal tem tempo de respirar. Semana que vem já tem corrida de novo. Próxima parada, Barcelona, na Espanha.
Foi linda essa prova e você acompanhou tudo aqui na Band. Para a Série B no canal Jogo Aberto do YouTube, o Goiás continua na liderança e na sequência, polêmicas de Palmeiras e Flamengo. O Mengão venceu o Palmeiras aqui em São Paulo. Tudo da rodada da Série A. Ancelotti, a primeira convocação pela seleção brasileira na sequência. Ai, essa semana promete ter muita emoção e tá só começando, hein? Já já, notícias ao vivo do Rio de Janeiro sobre a primeira convocação de Carlo Ancelotti. Ai, essa semana promete ter muita emoção e tá só começando, hein? Já já, notícias ao vivo do Rio de Janeiro sobre a primeira convocação de Carlo Ancelotti. Aí, vamos falar agora de seleção brasileira. Diretamente para o Rio de Janeiro, vamos conversar com Igor Dorileu, que já está na prévia, acompanhando essa expectativa para a primeira convocação do Carlo Ancelotti. Igor, bonita paisagem, dia lindo no Rio de Janeiro. Estamos aqui ansiosos por essa convocação. Bom dia, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Realmente tá um diazão aqui no Rio de Janeiro. A gente está em frente ao hotel onde Carlo Ancelotti está hospedado desde ontem à noite, na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, perto da sede da CBF. O Ancelotti, que chegou ontem à cidade, desembarcou no aeroporto do Galeão e de lá veio direto para cá, para esse hotel, ao lado do agente dele, também de alguns familiares. Foi recebido por cerca de 50 torcedores por aqui e depois de chegar, veio até a parte externa, ao lado do novo presidente da CBF, o Samir Chaude, para cumprimentar os torcedores que estavam por aqui, deu um tchauzinho e depois foi descansar. Afinal de contas, hoje é um dia importantíssimo. Hoje começa a era Ancelotti para valer. Aqui mesmo nesse hotel, ele será apresentado e vai fazer a primeira convocação a partir das 3 horas. Vai fechar a lista de 23 nomes que vão defender o Brasil nos jogos contra o Equador no dia 5 de junho em Guayaquil e diante do Paraguai no dia 10 na Arena Corinthians em São Paulo. Esses dois compromissos pelas eliminatórias. E a informação que a gente tem é que essa lista realmente está sendo fechada hoje. Ele tem uma reunião com a comissão técnica ainda nessa manhã, ali na hora do almoço, para definir algumas questões, algumas dúvidas, antes de divulgar a lista para a imprensa e para todos que vão ficar, sem dúvida nenhuma, de olho nessa primeira lista do italiano. O Ancelotti, então, vai ficar aqui nesse hotel até o próximo fim de semana, antes de ir para São Paulo e começar a treinar a equipe no CT do Corinthians. A gente preparou uma matéria contando como foi essa chegada do Ancelotti ao Brasil, essa recepção a ele e também como o Samir Chaude foi eleito novo presidente da CBF. Vamos assistir. Usando o boné da seleção brasileira, Carlo Ancelotti desembarcou ontem à noite no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Sob um forte esquema de segurança, Ancelotti veio direto para esse hotel, que fica na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O treinador de 65 anos foi recebido por cerca de 50 torcedores. E ao lado do novo presidente da CBF, Samir Chaude, foi até a entrada do hotel sentir de perto o carinho. Nós não sabíamos se ia falar Carlo Ancelotti e tal, aí ele falou, não, é o Carlinhos, que é para ele se sentir mais um de nós, mais um carioca. Eu falei, vamos embora então, é isso mesmo. Foi um fim de semana de fortes emoções para o italiano. No sábado, ele já havia se despedido do Real Madrid, depois da vitória sobre a Real Sociedad no Santiago Bernabéu. O treinador mais vitorioso da história do clube espanhol não conteve o choro. É uma história inolvidável.
Hoje à tarde, no mesmo hotel em que está hospedado, Carlo Ancelotti fará a sua primeira convocação para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas eliminatórias, e será apresentado ao lado de Samir Chaude, eleito ontem o novo presidente da CBF, ao receber 103 dos 141 votos. Ele contou com o apoio de 10 clubes da Série A e 10 da Série B, além de 26 federações. Do outro lado, algumas equipes publicaram um manifesto protestando contra a forma que o pleito foi conduzido. Assumo o compromisso de promover, entre outras medidas, a reorganização dos campeonatos estaduais para um calendário de, no máximo, 11 datas. Mudanças importantes, do presidente ao técnico. Tudo isso há praticamente um ano da Copa do Mundo. Muito bem, Carlo Ancelotti agora prestes a convocar a seleção brasileira. Não temos ainda uma certeza se será uma convocação tão autoral ou se ele está sendo mais auxiliado, até porque acaba de deixar o Real Madrid, não deve nem ter tempo ainda para planejar tudo. Vai começar agora a trabalhar, mas esses primeiros nomes vão aparecer e se tornarão públicos. Cicinho, expectativa alta pelo currículo, por quem foi escolhido o novo técnico da seleção. Vamos ver se as mudanças vão aparecer diante do Equador e do Paraguai. Renata, a expectativa era o Ancelotti, então ele veio, já é realidade. Eu acredito que essa primeira convocação seja com a ajuda de auxiliares, porque não adianta falar que ele tem conhecimento geral do Campeonato Brasileiro, dos atletas que jogam aqui no futebol brasileiro, que não tem, até pelo tempo, até pelo calendário, o compromisso que ele tinha. Ele sempre deixou claro o profissionalismo dele concentrado no Real Madrid. Então, ele cumpriu o contrato dele até o final. E ele não acredito que ali no Real Madrid ele estaria vendo o Campeonato Brasileiro. Então, por isso que eu acredito que não vai ter muita surpresa. Surpresas pode ter algumas, mas não muitas, porque vai ser mais auxiliado nessa primeira convocação. Edu, eu fico pensando no Ancelotti, olhando a lista, definindo. É um primeiro teste, ele vai ter tempo ainda até a Copa do Mundo, não muito, mas a gente sabe que pela capacidade do treinador italiano, ele pode muito bem organizar ou reorganizar a seleção. Não tenha dúvida, Renata, até porque pela experiência que ele tem, a expertise, né, dentro do futebol, que é um cara que tanto que jogou como atleta e agora como treinador. Então, com certeza ele vai passar e utilizar muito da sua experiência. Eu vejo assim, quando você é recebido dessa forma, com o carinho da torcida, tudo, eu acredito na empolgação que ele tem agora, que está tendo, né, de estar vindo trabalhar aqui no Brasil. Então, que tenha boa sorte. Como o Cicinho acabou de falar, eu acredito também que ele vai ser muito auxiliado por Rodrigo Caetano, Cícero Souza, pelo Juan, que estão ali na seleção brasileira. Então, eu acredito que ele vai ter um trabalho árduo, difícil, mas eu acho que vai ser glorioso aí no final da Copa do Mundo. Tomara. Ronaldão, na proporção atletas brasileiros que atuam fora do país e aqui no nosso futebol, como é que você imagina que isso vai se definir na lista do Ancelotti? Que todos nós esperamos hoje à tarde, né? Essa lista que ele está programando para a gente sentir também o trabalho dele. Mas eu acho que ele deve mesclar bem também. Vai mesclar com jogadores daqui, eu acho, com jogadores que estão lá fora. E os nomes, nós podemos caçar no próprio Flamengo alguns jogadores, no próprio Palmeiras também. No Corinthians eu não diria ainda, né? Porque o Félix Torres ele pode jogar na seleção do Equador. O que poderia ser lembrado, o Yuri, mas machucou, né? O Yuri machucou. Hugo Souza, não? Hugo Souza, o goleiro também. Então, assim, pode mesclar. Tem esse direito de mesclar. Mas o que me chamou muito mais atenção do que eu vi de ontem nas imagens é o povo acreditando, né, numa mudança. Então eu também vou acreditar numa mudança da seleção brasileira, de mentalidade, né, de um treinador com vontade que chegou já de bonezinho. Gostei de ver Quanto tempo, né, que a gente não vê a torcida assim, né, na porta? Então, se empolgando. Eu espero ficar empolgado também com a escalação, porque a escalação de hoje que ele vai fazer, essa convocação de hoje, vai dizer muito o que ele veio fazer e quem está ao redor dele. Isso que me preocupa, quem está do lado dele ali, que vai auxiliá-lo também. Eu só quero ver o que vocês vão fazer aí hoje. Mais do que os nomes escolhidos, eu acho que tem que ter uma questão de mentalidade. Como que ele vai trabalhar tática e tecnicamente essa seleção? O que ele vai fazer diferente do que o Dorival, o Diniz, quem passou por aí? O que ele pode agregar do conhecimento, e é muito amplo, que ele tem do futebol europeu aqui para a nossa seleção?
Eu não vejo tanto a questão dos nomes, mas acho que da questão da motivação, de como organizar essa seleção, de como colocar em campo esses talentos brasileiros que podem estar fora ou aqui. Tomara que ele também fique empolgado e motivado. Precisamos disso, Ancelotti. E precisamos de futebol de qualidade. E todo mundo esperava muito pelo encontro entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Não é que a equipe do Felipe Luiz venceu por 2 gols, 2-0. Palmeiras perdeu pênalti, um duelo de alto nível e de polêmicas. Em contagem regressiva para o Super Mundial, a torcida alviverde organizou um mosaico de incentivo. Muito legal, não? Como sempre, a torcida sempre alentando. Como o avião da homenagem, o time começou voando alto. Até que o uruguaio Facundo cruzou e a bola tocou na mão do conterrâneo Varela. Pênalti para o Palmeiras. Ramon Abate-Abel só precisou checar com o VAR. Foi dentro ou fora da área? Se fosse dentro, sim, seria pênalti, mas para mim foi fora. Uma falta que é fora da área, que o árbitro transforma em penalti. O VAR só tem que dizer se é dentro ou se é fora. Na dúvida, deixa seguir a decisão do campo. É simples e clara a regra, não sei o que é que eles gostam de inventar, mas eu vou lá ver. O pênalti foi assinalado. Piquerez, o escolhido, bateu fraco e Rossi defendeu. Temos que melhorar, sem dúvida nenhuma. É um momento decisivo de um jogo, um pênalti é a oportunidade mais flagrante de um jogo de futebol. Até por isso, os palmeirenses reclamaram de um possível pênalti do Alexandro no Vitor Roque, ainda na primeira etapa. O pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. O avião alviverde entrou em turbulência. Cebolinha exigiu boa defesa do Everton. Já na segunda etapa, Luiz Araújo escapou da marcação do Gustavo Gomes e enfiou a bola para o Arrascaeta, que caiu na área depois de um toque do Murilo. Olha a reação dos palmeirenses. O árbitro também não viu nada demais, só que o VAR chamou e na cabine de vídeo ele mudou de ideia. Pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Nós já andamos aqui há 4 anos e meio, já sabemos. Hoje em dia o VAR é quem manda no jogo. O Murilo usou o corpo dele para ganhar posição simples, né? Arrasca fez o simples, cobrou e abriu o placar. Flaco Lopes teve 2 boas chances. Já o Flamengo, numa jogada que começou com cobrança de lateral, trocou passes em velocidade até a bola chegar no jovem Wallace, que serviu a Ayrton Lucas. Do Flamengo! Apito final e o 2-0 decretado. Com o resultado, o Flamengo manteve um tabu sobre o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Desde 2017 foram 15 partidas, sendo 7 vitórias do rubro-negro e 8 empates. Ou seja, há 8 anos, o Verdão não sabe o que é vencer o rival carioca pela competição. Para o auxiliar do Palmeiras, o resultado está diretamente ligado às decisões de arbitragem. Hoje foi claramente um jeitinho brasileiro. Como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. Uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho. Esse representante do Palmeiras, que teria invadido o vestiário da arbitragem, seria Anderson Barros, diretor de futebol. O dirigente já rebateu. Se o Boto falou isso, ele é mentiroso. E vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso. Na súmula do jogo, não há qualquer registro sobre o episódio. Quente demais, porque é briga pelo título brasileiro aí, candidatíssimos, tanto Palmeiras quanto Flamengo. Vamos para o primeiro lance polêmico da partida, o pênalti marcado para o Palmeiras. A dúvida é se ele comete a infração dentro ou fora da área. Em campo, o Ramon Abate-Abel deu a penalidade, aí o VAR recomenda a revisão, mas não tinha nenhuma imagem conclusiva. E aí fica aquela dúvida. Vocês conseguiram chegar num denominador comum aí, Ronaldão, para você? Pênalti, fora a falta da área, o que você teria dado? A briga foi só essa, que ela pega na mão, pra mim, na risca e
praticamente saindo da área. Para mim foi pênalti também. Não tem o que reclamar aí. Edu. É pênalti, né? Como você bem disse, Renata, não tem uma imagem conclusiva assim, a gente meio de lado assim, mas acertou, pelo menos, né, que a gente viu, o árbitro marcou ali no campo. Na linha, e manteve a decisão dele no campo. Então, pênalti. Cicinho, e aí? Poderia ter sido mais polêmico, mas o Rossi acabou defendendo a penalidade cobrada pelo Piquerez, mas é um lance bem difícil. É assim, quando não é pênalti, a bola não entra, então eu não daria. Então do Palmeiras foi pênalti então na semifinal? Porque você falou que não foi e a gente bateu e fez. Contra o São Paulo. Nós estamos falando desse jogo, exclusivamente desse jogo. A questão é a seguinte, mas ali nós estamos falando de um lance claro, aí não é 100% claro. Então eu não daria. Eu acho que eu marcaria essa penalidade, sim. Bom, o Vitor Roque também esteve envolvido num lance, num pedido de pênalti pelo Palmeiras. Enfim, quero ouvi-los. Cicinho, vamos ver se a gente consegue ter uma imagem mais aproximada, porque essa está bem distante. Tá difícil para vocês fazerem a análise, mas imagino que vocês tenham visto também esse lance. Ó, agora. Não foi para tudo isso. Não daria. Ronaldão. Aí já é mais choro de perdedor, né? Porque reclamaram depois, né? Na hora ninguém reclama, né? Que ele se joga ali. Então, para mim, nada aí também. Edu. Renata, tem o contato, mas realmente eu não marcaria esse pênalti. Não é faltoso, Não, né? eu acho que isso aí também é contato, como a gente fala aqui sempre, mas não foi para tudo isso, para o Vitor Roque cair dessa forma assim. Então não Gosta de se jogar também. Eu também não marcaria essa penalidade, não. Vamos agora para mais um lance polêmico envolvendo o goleiro Everton, uma joelhada que teria acertado ali o Léo Ortiz, e se isso é pênalti ou não é pênalti, o que vocês fariam nesse caso? O Ronaldo, que é goleirão, ele sabe. O Ronaldo saía de sola nessa época. Não, mas... No tempo do Ronaldo, a sorte dele é que não tinha VAR, hein? Se é o Ronaldo, estaria gravado a chuteira aqui, ó. Eu escutei muita gente falar que é a proteção do goleiro, que ele levanta e põe o joelho na proteção. Mas não é isso, é a forma de subir, porque ele está indo em contra a bola. Como é que ele vai, enquanto se ele não vai levantar a perna, como é que ele vai saltar? Vai saltar com os dois pés? Então aí, não só é a proteção, mas devidamente ao salto, ele tem que levantar uma das pernas para levantar, para sair do chão. Como é que ele vai saltar com as duas pernas no chão? Não dá. Cicinho. Aí os curavam assim também, certinho. Agora, o atacante quer disputar com o goleiro. Aí eu fico com o Ronaldo, porque a proteção do goleiro... E assim, lógico que ele tá correndo um risco. Mas se você pega o Everton, ele não é um jogador maldoso. Ele não é. Se você fala do antigo, né, do Fábio Costa, do Ronaldo, aí era pênalti. Não, mas isso sim. Edu, e você, marcaria essa penalidade? Não, eu vou junto com meus companheiros, meus amigos aqui. O Everton saiu na bola de frente, né? O zagueiro veio de costa. Então, não marcaria. De repente, ele deve ter falado minha, dentro da área, o cara não escutou. Tem que gritar, minha! Entendeu? Porque quando o goleiro falava, assim, eu nem ia mais na bola, já não é mais não. Aí tem um zagueiro que tem que ir. Não marcaria. Especificamente nesse lance, eu concordo com você, Ronaldão. Tem que vir, hein? Estamos chegando no meio do ano, é a primeira vez que ela concorda comigo. Agora, esse é um lance que, pelo que eu percebi, acompanhei pelas redes e conversando com algumas pessoas, é o mais, talvez, polêmico de todos. A penalidade marcada para o Flamengo no Arrascaeta. E Murilo e Arrascaeta estavam aí no lance. E eu quero a opinião de cada um. Esse é um lance amplamente discutível. Ronaldão. Então, eu daria esse pênalti pelo só um fato. Ele já não olha mais a bola e o Arrascaeta está indo embora. Não teve a força, não teve a proporção, não teve nada, mas o zagueiro já esqueceu a bola. Então aí já daria até cartão para ele ficar esperto, porque o Arrascaeta quebra a costela dele, faz a carreta tombar aí e ele põe a mão. Uma coisa que me chamou a atenção é que no pênalti que foi dado para o Palmeiras, 6 minutos até a resolução. Esse foi bem mais rápido. O árbitro demorou menos tempo para definir, então, a penalidade. Edu, você marcaria esse pênalti, sim ou não? Renata, você conhece bem ali aquele lugar. O Murilo correu o risco, né? Quando você abre o braço, né? E por mais, como o Ronaldo falou, não tem aquela força desproporcional, mas ele correu o risco, né? Então, deu chance para o árbitro. Então, o árbitro marcou. Sinceramente, não é questão de clubismo. Eu marcaria esse pênalti, sim. Nesse caso, se fosse clubismo, era outra coisa. Né? Eu falei assim, eu não sou clubismo, por isso que eu marcaria. Porque senão eu falo, não foi. Né? Cicinho. Igual o Cicinho aqui fica falando que, toda vez não é, que é. Não, mas aí é nítido que é pênalti. Até porque ele
retardou, né, o movimento do Arrascaeta e o Piquerez chegaria na jogada, o Gustavo Gomes parece também chegaria na jogada. Então, houve uma vantagem mínima, não foi tão brusco, mas impediu o Arrascaeta de concluir a jogada. Honestamente, eu não sei se eu daria esse pênalti, mas não acho nenhum absurdo o árbitro ter marcado ou optado pela penalidade. Porque tem o gesto, não sei se foi suficiente. Claro, o doutor Marco Aurélio Cunha me ensinou que se o Arrascaeta exagerou, valorizou o que tem que ser feito, não é? Ele disse isso. Aí vai vir com a penalidade máxima. E aí você viu que não aí marcou. é mínimo, O Arrascaeta mas ficou batendo pênalti. o pé no chão ali, ó. Mas eu não acho nada... Nossa, como é que ele marcou esse pênalti? Tem fundamentação para marcar esse pênalti. Eu gostei do Cici, como é que é assim? Não tem penalidade máxima, o Marco Aurélio, tem penalidade o Marco Aurélio Cunha ele vai vir com a penalidade é máxima, já fala, a penalidade aí é mínima, então não é pênalti. Marco Aurélio Cunha. Ele me ensinou que se o cara não valorizar, não cair, não fizer toda a cena, o árbitro não marca, então Bateu o o pé no Arrascaeta chão. seguiu a cartilha corretamente. Bateu o pé no chão. E o ali, Flamengo, valorizou, a gente vai discutir mais daqui a pouquinho, o Flamengo jogou muito bem também, né? Demorou um pouquinho para entender o jogo, mas quando entrou na partida, o Alexandro no primeiro tempo, muito bem taticamente. Na segunda etapa, eu quero valorizar as modificações feitas pelo Felipe Luiz, que na hora de escolher um volante, ele improvisa, não é? Coloca o Varela como volante, o Danilo vai para a lateral, isso funcionou muito bem. O segundo gol do Flamengo também é oriundo de jogadores que foram escolhidos pelo Felipe para entrar no segundo tempo, bem interessante. E o Abel fez falta, hein? Ninguém tá falando aqui, mas o Abel, com esse negócio das expulsões dele aí e ficar fora aí, você fez falta pro seu time ontem, viu, doutor? Abel Ferreira e Luiz Subeldia, que não estavam em campo, fizeram falta para os seus times na rodada. Diz para virar a rede, vamos falar de 0-0 para Galo e Corinthians. Olha só, adivinha onde João Paulo Capelanes está dando expediente nesta segunda-feira? Lá no Parque São Jorge mudou um pouquinho. Capela, aquele boa tarde bem especial. Temos vários assuntos. O empate entre Galo e Corinthians, a lesão do Yuri Alberto, mas o principal deles, hoje à noite, Augusto Melo pode sofrer o impeachment no Corinthians e todo mundo aqui está nessa expectativa para ver se acontecerá ou não, Capela. Ô, Rê, um beijão pra todos vocês aí do estúdio, meus parceiros também, a galera que nos acompanha. O negócio é o seguinte, hoje o bagulho vai ficar 1000 graus aqui. Hoje, porque a gente, cara, vai falar sobre dentro e fora de campo. Acho que talvez mais fora do que dentro. Porque o lance é o seguinte, gente. O futuro do Corinthians passa muito pelo que vai rolar hoje à noite aqui no Parque São Jorge. Eu vou tentar fazer o resumo do resumo de algumas situações que nós já temos de informação. A primeira coisa, o Augusto vai tentar impedir a votação, tá? Isso é importante falar. O Augusto vai tentar impedir a votação. Os caras estão jogando dinheiro aqui. Deixa eu ver se dinheiro é verdadeiro aqui, dá um pouco aí, ó. Ah, podia ser verdadeiro, ó, ia levar embora. Os caras estão jogando aqui, fazendo protesto também, né, Rê? Faz parte aqui, torcedor vem, entra, sai, tá pistola da vida, tá chateado com a situação envolvendo o Corinthians e tá bravo também com a atual gestão do Augusto Melo. O negócio é o seguinte, gente, o Augusto vai tentar impedir a votação, coisa que ele conseguiu lá no final do ano passado, em dezembro. A tendência é que ele não consiga. Inclusive, vou explicar como é que vai funcionar. A votação que vai ser realizada aqui, ela é em sigilo, o cara não vai precisar falar em quem que vai votar, é tudo por cédula, vai escrever o nome, vai depositar e depois eles vão fazer a contagem. São 300 conselheiros, perfeito? Olha o Pinóquio aí, que está escrito aqui, ó. A casa vai cair. Aqui o Pinóquio. É obviamente uma referência ao Augusto Melo, que foi chamado lá atrás pelo Andrés de Pinóquio. Então o lance é o seguinte, 300 conselheiros. A tendência, até por uma questão de medo que muitos conselheiros têm, é que uns 220 a 250 conselheiros que têm esse poder de voto estejam por aqui mais tarde. Aí já conseguiu apurar a informação que a polícia vai dar uma isolada, vai deixar o torcedor lá no fundo, porque na última votação nós tivemos aqui cenas lamentáveis de agressões. Então, gente, a tendência é que a coisa seja minimamente organizada. Mas já tem torcedor por aqui, vocês viram aqui, com dinheirinho, com Pinóquio, fazendo muitos protestos, tá? Então, se o Augusto
Augusto Melo for empichado na votação dos conselheiros e a tendência é que passe, a tendência é que Augusto saia hoje, o Osmar Stabile assume o Corinthians a partir de amanhã. Ele que é o primeiro vice-presidente do clube. E o segundo vice-presidente, que é o Armando Mendonça, assume como primeiro vice. A tendência, seguindo o estatuto, que muitas vezes não é seguido, muitas vezes é rasgado nos clubes aqui do Brasil, é que em 5 dias o Romeu Tuma Júnior possa reunir uma assembleia de sócios para que os sócios votem. E aí, se os sócios votarem para que o Augusto Melo realmente seja empichado, aí é oficial, aí não tem o que fazer. Aí ele está fora e não retorna. Então é mais ou menos aqui, esse o feeling, essas informações, e esse é o momento aqui no Parque São Jorge. Votação prevista aí por volta de umas 8h30, 9 horas da noite. Os conselheiros vão chegar antes e a gente vai acompanhar tudo para que amanhã também a gente possa passar bonitinho para quem nos acompanha aqui no Jogo Aberto. Agora vamos falar um pouquinho sobre o jogo, vamos falar um pouquinho sobre bola rolando. Yuri Alberto, infelizmente, não joga amanhã. Garro e Memphis Depay, a expectativa é que possam não só voltarem a ser relacionados, mas como possam pelo menos jogar pelo menos um pouquinho e possam mostrar mais uma vez que tem condições de jogo. E claro, vamos falar sobre Atlético Mineiro e Corinthians. Hugo Souza, um verdadeiro animal. Salvou o timão que volta com um pontinho na bagagem. E o meu parceiro mineirinho, Luciano Dias, tem as informações de Galo e o nosso Coringão. Fala aí, Lu! Um jogo equilibrado, com muitas faltas e reclamações na Arena MRV. O Corinthians, a partir de hoje, não faz mais nenhum envio de ofício à CBF, porque vamos ficar aqui toda a rodada, todas as vezes que nós estamos sendo prejudicados, e hoje a arbitragem interferiu no jogo. Se as duas equipes reclamando do árbitro, então as duas equipes, os 30 jogadores que jogaram estão errados. Em um jogo travado, a primeira boa chance só aconteceu aos 33 minutos. E que chance! Mas Thales Magno, cara a cara com Everson, isolou. Aos 35, o lance que deixou os corintianos na bronca. Lianco, que já tinha cartão amarelo, vacilou e derrubou Héctor Hernandes. Mas nada foi marcado pelo árbitro Rafael Klein. Com a sensação mala, porque com um jogador mais, o jogo é totalmente diferente. Poderia sim ser para expulsão, eu era o último homem, mas eu acho que o árbitro interpretou da forma que ele caiu no chão. Eu acho que ele botou a mão no rosto ali e fez algo como se fosse algo a mais do que tinha realmente acontecido. O jogo esquentou. A atrapalhada da vez foi de Bidu e Hugo Souza. Hulk perdeu na sequência. Já que o assunto é chance incrível, o Rony desperdiçou uma oportunidade clara. Hugo Souza operou um milagre. No segundo tempo, o jogo continuou travado. As melhores chances foram do Atlético, em cobranças de falta. Hulk tentou 2 vezes. Scarpa parou em Hugo Souza. O 0-0 persistiu até o apito final. A notícia triste para o Timão ficou por conta de Yuri Alberto. Após essa jogada, o atacante corintiano sentiu muitas dores e precisou de ajuda para deixar o gramado. No domingo, o Corinthians informou que o atleta sofreu uma fratura na região lombar. O tempo de recuperação ainda não foi divulgado. Um resultado que deixou as duas equipes estacionadas no meio da tabela do Brasileirão com 14 pontos. As atenções agora voltam para jogos decisivos da Copa Sul-Americana. O Corinthians tem o Huracan nesta terça-feira na Argentina. Já o Galo, aqui mesmo na Arena MRV, enfrenta o Cienciano na quinta-feira. As chances claríssimas que a gente perdeu, né? Teve lance que a gente perdeu que era mais perto que um pênalti. E perdemos algumas chances. No segundo tempo jogou melhor, mas o Corinthians soube defender também. E defendeu bem, mas tem que ser mais eficaz, a palavra é essa. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com o que eu vi, porque não há como você jogar com a intensidade que a gente precisa a cada 2 dias e meio em campo. Nós estamos procurando motivar todos os jogadores que estão aqui, treinando-os da mesma forma e buscando a melhor condição possível para cada partida. Ronaldo, você já reclamou do árbitro, do Rafael Klein, mas eu quero falar de Yuri Alberto, um prejuízo enorme. O Corinthians já divulgou que ele se lesionou mesmo, uma lesão na lombar, na L1, e não sabemos o tempo agora que ele ficará fora, mas é um prejuízo. Tudo bem que tem a parada, são mais 2 jogos de campeonato brasileiro, mais a Sul-Americana,
mas foi a pior notícia. Então, aí você vê que, por mais que o treinador tenha que poupar jogadores, ou que o pessoal do departamento vá lá e olha, hoje vai ter lesão. O futebol, você está sujeito a isso. E no treinamento também. Não tem como você poupar o cara no treinamento. Quer dizer, você não vai colocar o jogador, o atleta nunca em campo. Não tem como. Então está sujeito a isso. Agora aconteceu com o Yuri e o Corinthians perde muito com essa saída dele aí, porque o Corinthians precisa dar vitória contra o Huracan na terça-feira. E ele é o cara que faz gol. É o cara que chega próximo do goleiro, finaliza, tem mais acertos do que erros, né? Que a gente viu aí, que está acontecendo com o Yuri, ainda mais nessa fase. Tem 5 gols no Campeonato Brasileiro. Então, numa fase maravilhosa, e você perde um cara de uma referência de gols. Vamos ver como vai montar esse time o Dorival, porque ele tem feito mudanças, o time já não toma gol, já tem 4 jogos, é um ponto legal de que a gente tem visto no trabalho do Dorival, mas assim, perde uma referência no gol, volta o Memphis, volta o Garro, e o Corinthians queria ver esse trio funcionando e não vai ter oportunidade. Essa que foi a grande baixa. Agora, para falar da arbitragem, meu Deus do céu, não dá nem tempo de... Não tem que falar aqui a semana inteira, porque foi uma arbitragem... Eu fiquei com medo de ver como seria o final do jogo. Falei, meu, ele tá amarrando tanto o jogo, que daqui a pouco vão falar na tabela que não teve jogo. Porque ele não quis dar falta para lado nenhum. Quando ele começou a soltar o cartão, ele só deu de um lado. Quando ele começou... Olha, dá uma olhada aí, ó. Como é que o cara não para um lance desse? Ah, porque teve a simulação, teve o choque... Seria o segundo amarelo, ele poderia ser expulso. Até ele admitiu, o Lianco, que merecia o cartão. Se entregou, né? Ele se entregou ali, olhou pro juiz, o juiz falou assim, meu filho, eu estou com você, vamos embora. Foi isso que ele falou. Segue o jogo. Daqui a pouquinho você vai conversar mais diretamente com Everton Guimarães, 0-0 para Galo e Corinthians. Se não foram poucas no jogo Palmeiras e Flamengo para você. Flamengo e Palmeiras tem sido um duelo à parte nos últimos anos, sempre cercado de polêmicas. Ontem não foi diferente. Começando pelo pênalti marcado a favor do Verdão, o árbitro Ramon Abate Abel viu toque de mão de Varela na área. O VAR revisou durante 6 minutos e confirmou. Alguns flamenguistas não concordaram com essa marcação, mas Rossi defendeu a batida de Piquerez. Depois da partida, o áudio foi divulgado pela CBF. Abate. Oi. Por ser um lance fino, cara, eu poderia te recomendar a revisão direta, mas eu acho que é melhor você dar uma olhada aqui junto comigo pra ficar claro, entendeu? O pé dele tá dentro, o corpo dele tá em linha dentro. Ok. Tá tocando na linha, olha ali. Ó, olha só, o pé dele tá mais dentro da linha, porque tem uma paralaxe, mas o pé dele não tá nem sobre a linha ainda. Ó, essa aqui o pé dele tá dentro, ó, tá vendo aqui, ó, olha aqui, ó, tá borrado, mas tá dentro, ó, o pé dele bem dentro. Tá ok, está confirmado. Então, provavelmente, aqui a tendência é que esse jogador esteja dentro da área e com o braço sobre a linha. No segundo tempo, mais um pênalti. Dessa vez para o Flamengo, de Murilo em cima de Arrascaeta. O juiz não indicou nada, mas o árbitro de vídeo recomendou a revisão. Olha lá, ele segura. Ele pede o jogador de... Ele não é o fato só de segurar, ele impede o jogador de prosseguir. Esse aí é o impacto assim. Tem impacto, ele impede o jogador de prosseguir de fora por dentro. Ok. Os palmeirenses também questionaram um possível pênalti de Alexandro em Vitor Roque. Olha aí, esse nem chegou a ser analisado. No pós-jogo, reclamações para os dois lados. No lado palmeirense, o auxiliar João Martins fez duras críticas contra a arbitragem brasileira. O VAR só tem que dizer se é dentro ou se é fora. Na dúvida, deixa seguir a decisão do campo. É simples e clara a regra, não sei o que é que eles gostam de inventar, mas eu vou lá ver. Pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu, sabíamos que ia não ver. Vamos ser sinceros, 2 pênaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. O pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. O Abel pode ter até empatado em horas de trabalho, mas muito difícil que ele tenha trabalhado mais. Só que mesmo trabalhando tanto, muitas vezes a gente não ganha. Então, a única coisa que eu posso fazer é, se um dia eu sair dessa cadeira aqui, eu vou deitar na minha cama e vou falar, por trabalho não foi, por falta de trabalho não foi. Já no lado rubro-negro, o diretor de futebol José Boto não citou nomes, mas deu a entender que um dirigente do time paulista invadiu o vestiário da equipe de arbitragem. Só que nada foi anotado na súmula. É triste ver um jogo, que é um jogo até bem disputado, contra uma equipa muito boa como é o Palmeiras, e ver o treinador deles a falar de arbitragem, ver ali dentro um dirigente deles a invadir
a cabine do árbitro. Anderson Barros fez questão de desmentir. Boto ainda reclamou dessa falta de Gomes em cima de Luiz Araújo, porque o zagueiro já tinha amarelo. Um pisão no Luiz Araújo que dava o segundo cartão amarelo ao jogador do Palmeiras. E o que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro. Na sequência do lance, o Everton se chocou com o Léo Ortiz. O árbitro mandou seguir. Muitos desentendimentos, mas a vitória ficou com os cariocas, que encostaram no líder. Com eles, Ronaldo Giovanelli. Que foi? Lembrei do girassol, né? No dia que nós amanhecemos com sol aqui em São Paulo, também muito bom. E aí eu lembro do Mirassol, né? Que aqui falaram que, ó, o Corinthians perdeu o Mirassol. Nossa, o Corinthians perdeu pro time misto. E agora, sem Zubelia, tomaram uma lapada, eu vou te falar, hein? E o King Naldo judiou dos bebidos, hein, King Naldo? Você não passa mais disso, hein, bebido? Mostra o Sgarbi, vai merecer. Marcha fúnebre. Ai, que tristeza. Meu Deus. Já segue na batida Marco Aurélio Cunha. Não foi legal. Chico Garcia, já eu quero ver qual vai ser a manifestação, não é? Ele pediu. Cicinho, pra você também, marcha fúnebre. Ainda bem que nós não apostamos dessa vez. Ulisses, você passa batido, nada de marcha fúnebre. E Edu Dracena é líder, mas perdeu. Marcha fúnebre também, hein? Sentimento ruim, hein? Não sei como esses caras aguentam, perto toda hora. Eu perdi hoje, tá? Tô assim, você imagina o pessoal ali. Olha, um dia pode ser que nem tudo seja perfeito, não é? E aqui com a gente, Everton Guimarães não precisa de marcha fúnebre, pelo contrário, Cruzeiro tá decolando, o Galo empatou com o Corinthians, tá tudo bem, né, Everton? Cruzeiro? Ah, Renata, sinceramente, o empate com o Corinthians foi zebra, né? Foi muito bom pro Corinthians e péssimo para o Atlético. Agora, o Cruzeiro tá na briga, hein? O Cruzeiro tá na briga. Não é carnaval, mas é como se fosse, tá uma loucura. Capelanes, cadê você? Continua no Parque São Jorge, qual é a surpresa do dia, Capela? Nossa, bom, nenhuma surpresa que o Ronaldo Giovanelli é insuportável, né? É com a pica, é com o girassol, é gritando, essa beluga. Só que o negócio é o seguinte, eu não tenho nenhuma surpresa diferente, sabe? Porque as pessoas já têm o cheiro desse ídolo, dessa lenda. E é surpreendente que pelo menos uma pessoa na vida conseguiu colocar Ronaldo Giovanelli no caminho certo. E este sujeito é o responsável por tudo que Ronaldo Giovanelli conquistou dentro de campo. É ou não é, seu Aguinaldo? Ele sempre encheu o saco dentro e fora de campo, seu Aguinaldo. Boa tarde. Boa tarde. Ronaldo é o melhor do mundo, né? Melhor do Brasil pra mim. É uma brincadeira, é um trabalho gostoso da gente ter. E me fala uma coisa, como é que o Ronaldo era fora de campo? Porque ele enche os picos a nosso aqui. Da Renata, então, nem se fala. Com o senhor também ele era mais calminho ou já era meio filho desencapado? Olha, eu acho que eu aprendi muito com ele, porque pela atitude dele ser brabo, cobrador, e isso me fez ser um grande treinador de goleiro. Então faz o seguinte, ele tá na sua escuta, Ronaldo, e o seu Aguinaldo tá te escutando também. Manda um recado do fundo desse coraçãozinho maravilhoso de mais de 8 décadas de serviços prestados pro futebol brasileiro. Manda um recado para Ronaldo Giovanelli. Meu amigo, Deus que abençoe você, que você esteja bem feliz no seu trabalho. Eu me tornei conhecido no Brasil inteiro depois que eu treinei você. Depois que eu tive esse prazer de trabalhar 10 anos com você. Dali eu saí para trabalhar os outros melhores goleiros do Brasil. Isso porque trabalhei com você. Põe o fone que ele vai mandar um abraço pro senhor. Manda um abraço aqui pro seu Aguinaldo, tá na sua escuta, Ronaldo Giovanelli. Essa lenda viva aqui. Ele sabe muito bem que todo dia eu falava isso a ele. Que eu era um cara iluminado por estar trabalhando com um cara tão especial, um profissional acima de tudo. Aí eu te amo, só isso. Todo dia eu falava isso para você, quando a gente se encontrava de manhã. E sempre agradecer de ter você como meu escudeiro ali. Se fui goleiro um dia, se me chamaram de goleiro um dia, foi porque você.
Você me ajudou demais na minha vida, me transformou num homem também, pai de família. Você foi o cara que me orientou muito. Eu sou muito grato a você, você sabe disso, eu te amo. A você e a sua família toda, Aguinaldo. Um beijo. E estou muito feliz em ver você. Gostoso ter essa alegria no peito, logo numa segunda-feira assim. Eu agradeço só de ser seu amigo e de ter sido treinado por você. Eu te amo. Muito obrigado por existir na minha vida. Você falou tanta coisa para mim de boa, que eu nem sei o que falar, entendeu? Isso daí para mim é um prêmio. Eu ganhei o ano hoje, já ganhei o ano, tá? E ouvir as suas palavras e saber que você está bem e está feliz. Eu também estou no Corinthians, trabalho. Aliás, quem me colocou no Corinthians foi você, entendeu? Então, que Deus te abençoe, que você seja sempre grandão, que você seja sempre grandão como você é. Te amo. Ai, Renata, que coisa maravilhosa. Nada como começar a semana dessa forma, né? Um beijo para todo mundo. Salva de palmas para essa dupla. Emocionante. E eu sou testemunha que todos os dias aqui o Ronaldo fala sobre Aguinaldo Moreira, que eu conheço muito mais através das palavras do Ronaldo do que pelo trabalho que é público, que é notório. E a gente sabe o quanto ele ajudou esse cavalo aqui no programa. E é isso, o coraçãozinho também colocado à prova, hein, Rona? Quando menos se espera. É isso. Bom, com emoção, com o Ronaldo mais tranquilo, a gente vai agora ter que mudar um pouquinho essa onda, porque as polêmicas foram muitas na rodada do Campeonato Brasileiro, da Série A, começando com Palmeiras e Flamengo. Era para muitos o jogo da rodada, porque envolvia duas equipes candidatas ao título. E a gente já vai mostrar, então, o pênalti que foi marcado pró Palmeiras. Levou 6 minutos com análise no VAR, vídeo, aquela coisa toda. Em campo, o Ramon Abate Abel, ele deu essa penalidade, essa mão aí na bola do Varela. E aí depois o VAR chama para ver se foi dentro ou fora da área, era a dúvida. E aí ele acabou confirmando a penalidade. Ulisses, para você, eu vi várias e várias imagens, eu não concluí, então eu tenho que ficar com o que o árbitro deu em campo. Essa é a minha opinião, por não ter uma imagem que seja precisa. Eu também fiquei, eu estava transmitindo o jogo no Allianz ontem e eu também fiquei numa dúvida danada, porque ele salta e cai para fora da área. Agora a questão é, o momento que a bola bate no braço, ele estava aonde? Dentro ou fora da área? Eu não consegui ver. Nenhuma imagem, nada, não consegui ver, sério mesmo. Eles apresentaram alguns ângulos. Não, vários ângulos. Depois eu peguei, fui ver depois do jogo para tentar chegar a uma definição, conclusão. E não consegui, cara, não consegui ver. Mas vou pelo árbitro dentro do campo de jogo, deu pênalti marcado e pronto. Edu e Cicinho e Ronaldo, vocês já deram opinião, mas para quem não acompanhou, Edu... Renata, como a gente falou, né, não tem uma imagem conclusiva, né? Então a gente vai pelo árbitro ali do campo. Então ele marcou o pênalti, eu acho que bem marcado, como você acabou de falar, é questão se estava dentro ou fora da área. Então vai com a decisão do árbitro, pênalti. Cicinho. Eu continuo, pênalti quando no L não entra. E deixa eu só tirar uma dúvida com o Chico. De novo, geralmente o goleiro pega a bola, ele com o pé ele vai para fora da linha e com a mão ele está dentro da área. Para fora da área. Aí sim. Tá dentro da área, não tá? É a bola, Se o pé dele está em cima da... Não, mas o ponto de contato da bola está fora ou está dentro da área? Não, o goleiro com o pé para fora da área e a bola para dentro. Fora da área, bola dentro. Bola dentro. Então, se o pé está em cima da linha e o braço está aqui na frente, o braço estava para fora. Não importa o pé, o ponto de contato da mão que tem que ser analisado. Não é o pé do jogador, é o ponto de contato da mão. Porque tá todo mundo falando, o pé está em cima da linha. Só que a bola pegou aqui no braço, então o braço está fora. Porque ele está reto. Agora, mas se eu estou aqui, eu não estou na reta do pé. Então o braço está para fora. Não daria pênalti. E eu vou falar uma coisa para você. Se você prestar atenção nos jogos, eu que vou muito em estádio, o goleiro normalmente ele pega a bola, vai no limite da grande área para repor essa bola. Ele já pega a bola aqui, ele está para fora. Se a arbitragem tomar, vai marcar falta toda hora, porque ele põe a bola para fora da linha da área. É que isso não é lance de VAR, entendeu? Né? Sim, então, sim, mas se o árbitro ficar atento, ou não é o auxiliar, é o bandeira que tem que ver isso. Bandeira. Entendeu? Isso. Mas, Renata, muitas vezes eu vi, mas de sair o braço inteiro, quase dentro da meia-lua da grande área, no meio da meia-lua. Isso teria que ser analisado, porque se ele está com o pé aqui
e o braço aqui, a bola pega aqui, o pé tá em cima da linha, Não, se o braço tá fora da área, é fora da área, fora da área. Mas então, é só a gente calcular pelo braço. Eu não sei qual é a confusão Mas dá pra dele. ter certeza? Acho que essa é a Não, dúvida, mas tudo dá pra bem, ter se eu certeza. tô com o pé em cima da... Porque eles falaram, o pé tá na reta da linha e o braço tá aqui. Não, A mas, bola gente, pegou. pênalti é dentro da área. É. O pé não é o braço, o na pé. O risca pé foi também. dentro da área a infração Quando- ou então, fora? é isso que É ninguém isso que sabe. não dá pra ter É isso que confusão. não dá pra ter. Alguém aqui, Ulisses Sgarbi, você. Não, esse lance, o problema desse lance é única e exclusivamente o fato de não ter uma câmera, o VAR com uma tecnologia gigantesca, não ter uma câmera que consiga mostrar ao certo. Mas Ó, essa foi pênalti, foi isca, falta. só uma de cima. Então, mas tem que ter, né, Só uma- Chico? mas- A CBF fatura Então, quanto mas é por mais ano? difícil, nenhuma Tinha que ter tem. uma câmera dessa, uma câmera que mostrasse isso. Tinha que ter. Mas é que normalmente quando você tem 4, 5 ângulos, você já tem uma definição. E nesse caso, eu não consegui definir. No meu ponto de vista, pênalti. Foi bem marcado. Eu só queria pedir desculpas póstumas ao saudoso Paulo Roberto Martins, porque certa feita, ele nesta cadeira aqui disse: o Brasil vai estragar o VAR. E eu discordei de você, Paulo. Onde você estiver, a gente aprendia muito com você. Você tinha toda a razão. O Brasil estragou o VAR. Assino embaixo. Marco Aurélio Cunha, você daria esse pênalti, sim ou não? Muito difícil de ter certeza, né? E eu acho que como o pênalti é uma penalidade máxima e a dificuldade de conclusão, eu daria fora da área no limite da linha, porque a minha impressão é que a hora que ele salta, os pés já estão fora da área e o braço também está fora da área. Então, foi falta, foi mão, óbvio, mas eu, pela gravidade do pênalti, dúvida pro réu. Então, daria falta no limite da área. E você, Everton Guimarães, marcaria essa penalidade para o Palmeiras? Renato, eu marcaria para o Palmeiras, porque quando ele salta, e antes de, pelo menos pelo que a imagem mostra, antes dele ultrapassar, o braço dele não fica totalmente à frente, ele gira o corpo, indicando o braço mais para dentro da área do que propriamente para fora. Então, para mim, fico com a marcação do árbitro. Para mim, pênalti. Finalizando, Chico, pênalti ou não? Só um detalhe sobre esse lance. Gente, o VAR no Brasil está sendo reinventado, né? Eles estão rasgando o protocolo o tempo inteiro. O árbitro marcou no campo. O VAR, qual é a atribuição do VAR? Deixa eu analisar se tem uma imagem que conclua que foi fora da área. Não há uma imagem conclusiva. Confirma o pênalti. 6 minutos para que ele vá olhar todos os ângulos que o VAR também está olhando quem tava e no que a VAR? gente não tem certeza. Wagner Hellway. O Wagner Hellway que é E sempre Braulio no VAR. da Silva Machado era assistente. É que ele tá punido, mas tem que ganhar a taxa, né? Aí bota lá ele escondidinho como assistente de VAR, é isso que acontece. Gente, era simples. Ele marcou no campo, não tem definição se foi dentro ou fora, respeite-se a decisão de campo. Acabou. Sabe o que eu tenho a sensação, não só nesse lance, que quando o VAR ele tá dando uma segunda oportunidade, independentemente de qualquer coisa, pro árbitro ver o lance. Não é a questão de se ele concorda ou discorda. É tipo, vai lá, dá uma olhadinha só pra não ter erro. E aí parece que piora tudo. Enfim, não é esse lance em vários, não é? Porque estão exigindo Agora, dele ir, tá, Renato? o Palmeiras Agora. pede um pênalti no Vitor Roque. E eu quero saber do Alexandro, que, na minha opinião, fez uma partida muito boa. E eu começo com vocês, Garbi. Não, pelo amor de Deus, foi nada. Não tinha nem que ter reclamado, Vitor Roque. Vitor Roque tá bem, só que tá simulando os pênaltis também, que eu vou te falar, viu? Isso daí foi nada. Contato de jogo ali, o Alexandro voou. Pra mim foi o melhor em campo. Eu tô com o Sgarbi porque contato não necessariamente significa contato faltoso, não é? E aí, Marco Aurélio Cunha? Não foi nada. Subiu absoluto na bola, nada. Alguém considera que foi pênalti aqui? Não, porque acho que todo mundo concorda que não gerou impacto. Agora, uma manchete aí, né? Se chamou no outro, tinha que chamar nesse. Calma aí, Chico. Meu Deus. Se cara, chamou no outro, tinha que chamar nesse. Totalmente diferente, Chico. Não, é a questão do impacto. Claro que é. É o critério. Pra você é. É o critério. O os árbitro lances não são marcou no diferentes, campo esse cara. lance. Se Ele não fosse um marcou no tricolor campo lá, esse mas lance. Ele não esse marcou o pênalti que foi marcado também no campo. Mas aí o VAR chamou. Tá, Por que mas que o VAR chamou pênalti naquele lance? são lances E não chamou totalmente nesse? diferentes. São lances totalmente diferentes. Eu não totalmente acho que... diferentes. Não, eles Eu são acho. diferentes, mas tem a questão do contato e do impacto. Everton, você marcaria essa penalidade no Vitor Roque do Alexandro? Então, Renata, se fez carinho na barriga do Arrascaeta e o árbitro fez carinho nas costas do Vitor Roque, pênalti. Pelo critério do árbitro, seriam 2 pênaltis. No meu critério, nenhum dos 2 foi. Chico, aí que tá, se eu tivesse que comparar nesse jogo especificamente lance, seria o do pênalti do Arrascaeta e não o primeiro da mão do Varela. Não, exatamente. Porque, exatamente. na verdade, é aquela questão de interpretação e de critério, eu concordo. Agora, a gente vai, inclusive, mostrar o lance que definiu o primeiro gol do Flamengo, penalidade marcada. Aliás, pênalti marcado não significa gol, né? Vocês já entenderam, né, o que eu quero dizer.
Mas esse aí foi marcado pela arbitragem. Murilo no Arrascaeta, ele vai no VAR, não demora muito para fazer essa segunda análise, volta e confirma a penalidade. O Arrascaeta não desperdiça. Aliás, bate com muita categoria, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E aí, Ulisses? Para mim não foi pênalti, como também não foi no Vitor. O Murilo tem a intenção de segurar, sim, mas ele deixa a mão e ele desliza no braço. E quando você pega um cara pelo abdômen e puxa, ele cai para trás, ele não cai para frente. Você está fazendo o efeito. Você está muito academia. Entendeu? Abdômen. Não, e quando você puxa, Você está fazendo luta? Quando você não te deu satisfação da bebida particular. Quando você puxa o cara cai para trás, ele não cai para frente. E o Arrascaeta dobra totalmente. Ó, ele já chega dobrando, salta. Você está falando que não colocou força. O braço do Murilo dá a coxa do Arrascaeta. Na coxa não foi no abdômen. A força dele é diferente do outro. Foi no abdômen. E o cara que toma o tranco nas costas, o empurrão. Então os dois seriam pênaltis. Ali não tem tranco, ali simplesmente. Como é que não tem? O cara foi empurrado. O cara impediu o Arrascaeta. Você daria o pênalti, Ulisses, é isso? Eu não daria. Não daria o pênalti. Você, sim, daria. Edu? O Murilo correu o risco, né? Quando você abre o braço ali, é difícil, a questão da força, né? Como eu vou no mesmo critério que eu falei na primeira parte do programa, é duvidoso, né? Mas eu marcaria. Você marcaria. Então, Edu e Cicinho marcariam a penalidade, Ulisses não. E aí, duro, mas Marco marcaria. Aurélio Cunha. Eu acho que a energia pro pênalti foi muito baixa, mas a intenção de fazer o pênalti existiu, portanto, pênalti. Eu aprendi com o senhor que quando o jogador ele se atira, ele escandaliza, ele se joga, ele valoriza, tem que marcar o pênalti, que o árbitro teve a atenção despertada. Se você fizer pouco teatro, pouco alarde, o pênalti não é marcado, não é? Pior que é verdade. Eu, no primeiro momento, eu não achei que fosse pênalti, mas também não acho um absurdo. Não acho um pênalti, nossa, mal marcado, que horror, como é que pode? Esgarbe. O Murilo foi ingênuo, né, de fazer esse pênalti. Ele deixou uma brecha, né? O Murilo é um grande zagueiro, só que aí, na minha opinião, ele esquece totalmente a bola e vai só no Arrascaeta. Quando ele vê que já tá passando ele o vai só no Arrascaeta. Arrascaeta. E o Arrascaeta, eu não acredito em simulação nesse lance, porque agora na câmera lenta parece que, nossa, foi só um deslize, só que o Arrascaeta poderia muito bem fazer o gol. Como ele já fez vários gols nessa posição. Mas o assim. Everton e o Giai estavam chegando muito. Porque ele dá um tapa na bola e a bola adianta demais. O Murilo, na minha opinião, correu risco e esse braço impede o Arrascaeta de passar pênalti. Ronaldão, e vamos para o YouTube continuar com as polêmicas de Palmeiras 0, Flamengo 2. Francisco Garcia, vamos voltar na penalidade marcada para o Flamengo. Murilo no Arrascaeta. O Arrasca ele mesmo cobrou magnificamente, fez o gol. E fica essa questão, para você que analisa de perto a arbitragem, pênalti ou não? É um lance bem discutível mesmo, tanto que a gente teve opiniões diversas aqui. O Marco fala em intenção de fazer o pênalti. Realmente acho que o Murilo corre um risco, ele faz um movimento de tentar bloquear o Arrasca. Mas como essa mão do Murilo, ela desliza no Arrascaeta, aí eu não vejo o chamado impacto, que é o necessário, energia, como cita o Marco aqui, que é o necessário para marcar o pênalti. E eu vou no critério do árbitro, né? Ele não marcou o pênalti do Alexandro no Vitor Roque, como ele não marcou essa falta também. Ele tem que ser chamado pelo VAR. Por isso a minha discussão. Se o VAR chamou para esse lance, que ele interpretou que tenha gerado um impacto, que a gente, assim, muitas pessoas entendem como não, porque ele não chama naquele outro lance também. Então, essa falta de critério, ela ficou escancarada nessa rodada. E eu não marcaria, mas eu também acho que há um elemento ali para você marcar. A minha questão é que o VAR chama para esse lance e não chama para outro. E foi rapidinho, né? Para ver o VAR lá, rapidinho. No É que nesse do Vitor Roque, acho que aqui a opinião majoritária foi de não pênalti, não é? É um lance que você olha, apesar da interpretação, você olha e diz... Não marcaria. Você vê que o contato é diferente, não é? Não, até eu ouvi um árbitro dizendo assim que ele só marcou referência, né? Fez a posição de... Não sei se é isso, acho que não foi pênalti mesmo, mas esse aí eu tenho dúvidas. Renata, Mas só um detalhe, doutor, até para ajudar. Do Murilo dá para saber a intensidade do puxão dele e no do Vitor Roque não dá. Desculpa. Se houve um empurrão novo. O Murilo sim. Não, o do Murilo é mais duvidoso. Então, acho que esse que é o problema. Mas o cara vai subir, ele toma um taco nas costas, no antebraço nas costas, um empurrão, cara. Eu posso desloca o cara. 15 segundos. Não vai dar tempo, mas depois 15 segundos. Voltamos ao vivo e na sequência a gente fala mais das polêmicas.
Já já Marco Aurélio Cunha finaliza a opinião sobre as polêmicas de Palmeiras e Flamengo. E quero falar do jogo também um pouquinho, esse grande duelo de gigantes brasileiros. Finalizar o seu raciocínio sobre polêmicas, pênaltis e não pênaltis. Renata, eu não sei se nós temos a imagem, mas o Everton saiu numa bola que ele deu uma joelhada nas costas do atacante do Flamengo. Léo Ortiz, na verdade. O Léo Ortiz. Se isso é impacto, é pênalti. Esse aí, ó. O Ronaldo saía assim de vez em quando. O Ronaldo falou que isso aí não é pênalti aqui. O Ronaldo saia com a sola. O Fábio Costa fazia isso. E Edu, Cicinho e Renata Fã foram na linha. Bola aqui, ó, e entra com o joelho nas costas do adversário. Isso é impacto. A bola tá dominada, tal. Pra mim, esse lance é de alto risco e poderia também ser colocado... Esperou o contato. Não, possível risco é quando você mostra a sola. Aqui é a proteção do goleiro. O goleiro vai subir no alto, ele vai rodar pra cair de costas. Não, o joelho é proteção. O joelho, ele sai... Mas tem que sair assim. Nós sempre aprendemos Quando o Cabeção me treinava no gol lá em Oswaldo Cruz, era joelho recolhido, meu amigo. Não, era só. O Cabeção era se atingiu o adversário da forma... O Ronaldo dava a famosa lambida. Ronaldo falou que isso aí não é pênalti. Ronaldo, nós deixamos até a incumbência pra ele. É falta do goleiro isso aí. Porque o goleiro está desprotegido com a bola na mão. Calma, aí também calma. Agora, Chico Garcia, você não falou nada sobre esse lance, O Alício Pena Júnior marcou um pênalti desse num Grenal, mas o goleiro Renan... Pra quem? Ele saiu pro Grêmio. Mas o goleiro Renan, ele saiu com a perna esticada na coxa do Rodrigo Mendes. É que é diferente, né? O Ronaldo explicou Renan, aqui... goleiro que me deu uma Libertadores. Eu vou lembrar vocês também que o goleiro Moacir da Portuguesa, ele não se protegeu e perdeu um rim com o choque que ele teve com o zagueiro. Aí é legal, aí pode. Mas eu fiquei então aí a proteção do goleiro. Eu fiquei com a explicação técnica do Ronaldo, porque pra você saltar do jeito que o goleiro salta, não tem como você saltar, né, que nem um peão, assim, né, de xadrez reto. Você ergue a perna até pro equilíbrio e depois há o contato. Eu não vejo um movimento adicional do Everton. Se quiser recolher o joelho, recolhe a hora que ele já pega Não dá pra recolher o jogo. O goleiro vai pular assim, ele corre risco de não cai. O zagueiro nem subiu, queria bater nele lá, ia machucar ele. Normal, movimento normal, ele não levanta o joelho depois, ele já tá com o joelho levantado. Ele já sobe com o joelho levantado. Na verdade, quando a bola vem fazendo a trajetória, dá pra ver que ele já está mesmo com esse joelho. Mas eu não sei, aí a maldade, aquela coisa, eu já não sei, né, Ronaldão? Mas eu não acho que ele tenha feito isso de propósito pra machucar ou pra atingir. Acho que ele foi fazendo um movimento de subida mesmo pra fazer a defesa. Os maiores goleiros do Brasil. Eu subi assim também, vou falar, mas agora eu vou falar. Eu subi assim mesmo e falava, não vem que na próxima vai ser pior, hein? Aqui não, hein? Se tivesse VAR, você não teria essa 13 vezes na minha carreira, inocente, sempre fui. 13 vezes? Só. É mentira isso. Gente, 13 vezes, Everton. Eu não tinha VAR na época, velho. Foi justamente. Se tivesse VAR, ia ser 100. Umas 10 foi injusto. Foi. No mínimo 10, 12. Agora, Everton Guimarães, Ronaldo, na sua expertise, na sua experiência como goleiro, disse que não foi nada. O Marco Aurélio Cunha tem dúvidas. E você? Para mim, absolutamente nada, Renato. O goleiro subiu, houve um encontro ali, não foi maldade do Everton, nada, não foi pênalti. E ponto final, viu, Marco? Não força a barra não, Marco. Agora vamos falar do jogo, né? Porque antes os palpites eram muito pró-Palmeiras pela fase do Verdão. O Palmeiras até perdeu para o Bahia, mas nem fez cócegas aquele resultado, não abalou a confiança do time, os resultados também continuaram aparecendo. Só que o Flamengo sabia que a chance era enorme, porque se ele perde esse jogo, a distância do Palmeiras à liderança, ela aumenta. E o Flamengo, ele se coloca de novo nessa briga com um ponto apenas entre uma equipe e outra. Edu, ok, o Palmeiras é líder, vai continuar com uma boa campanha provavelmente, mas não é legal perder em casa outra vez. Só um detalhe pra você, hein? A última vitória do Palmeiras sobre o Flamengo no Brasileiro foi em 2017. Eu tava lá. Você estava jogando, inclusive. E deixa eu te falar, é claro, você perder para um Flamengo é muito difícil, né? Principalmente dentro de casa. Eu vejo assim, o Palmeiras, o jogo foi, sabe aquele jogo no meio de campo, poucas chances de gol, Renato? Mas você vê as duas equipes muito bem treinadas. Você vê os jogadores tecnicamente com muita qualidade, sabe? Você vê assim, o trato na bola, sabe? Os tapas que eles davam de lançamento e posicionamento também dos jogadores. Então foi um jogo de poucas chances. E a chance que o Palmeiras teve, que é uma bola parada, com o Piquerez não fez, né? O Palmeiras acabou levando. E aí, quando você acaba levando, aí o João abriu o time, tirou o Gomes, né? Colocou o Veiga. Então, você não vai falar da falta do Abel?
O Abel não fez falta aí? Claro que fez falta. Ah, bom. Um treinador como o Abel na beira do campo faz totalmente diferente. Mas só que ele foi suspenso, né? Então o Abel pagou churrasco pro pessoal, porque toda vez que ele falou que é expulso, ele tem que pagar churrasco pra todo mundo lá do... Ele dizia Não que vendia convida o Ulisses que não vai sobrar caro. Ele dizia que vendia um carro. Dois bois. Tinha churrasco para todo o pessoal do clube ali. Mas uma derrota dolorida. Mas mesmo se o Palmeiras tivesse vencido, Renato, também o campeonato não ia acabar. Por mais de 7 pontos de diferença, mas não venceu, a gente viu que o campeonato não acaba aí. Agora, um resultado que a gente não esperava, mas faz parte. A é gente seguir fale trabalhando. por você, né? Fale por você. Fale por você, a gente não Nós esperava. palpitamos Flamengo, né? Fale por você. Vamos de pode Mas o líder tá Sabe aí a impressão ainda. que eu tenho mas o seu palpite é de torcedor. Jogos entre... Não, e o seu, você não fala o time que você torce, eu falo aqui, Corinthians. Mas os jogos entre Palmeiras e Flamengo... E eu não nego. Mas os jogos entre Palmeiras pra que e Flamengo... inimigo na vida? Eu tenho a impressão de que os dois times se respeitam muito. Flamengo e Palmeiras. Sempre o jogo é muito truncado. Tipo, assim. um tem medo de perder pro outro e sair abalado demais dessa história. Já o Mirassol não respeita o São Paulo. É a segunda vez que ganha o Morumbi. Só lá dentro. Não, peraí, ganhou do Corinthians, não empatou com o meu Inter, Mirassol. Também de colocar em pauta a questão do Palmeiras. Perdemos lá, né? Perder em casa O Palmeiras, quando ele é muito provado, ele dá uma pipocadinha. Por quê? Do Flamengo, que é o concorrente direto, perdeu. Qual o grande jogo que o Palmeiras ganhou esse ano? Não ser roubado pelo campeonato não é contra o Flamengo, não, Cicinho. É mas, contra ok, Botafogo empatou em casa. O campeonato Bahia, tem 20 times. que são os times com melhor elenco. 3 pontos do Flamengo, o Palmeiras só ganhou do Bahia, do ganhou do Inter em Porto Alegre, quando todo mundo dizia que o Inter era o bicho. O São Paulo dá pra basear por esse ano? O São Paulo na Copa é um time do Brasileiro. O Palmeiras, ele tá com uma leve impressão que vai nadar e morrer na praia. Mas tem um detalhe, eu tô muito curiosa pra ver Cruzeiro e Palmeiras na próxima rodada da Série A, porque eu acho que um tá em terceiro lugar, o outro é o primeiro colocado, vai ser jogo da vez. O Cruzeiro lá em Minas ganhou do Flamengo, só pra lembrar. Claro, vai ser um bom teste. Vai ser outro teste. Por isso que eu vim de azul hoje, em homenagem ao Cruzeiro. Nossa, existe um grande time na cidade. Chiquito, o Ronaldo tá mandando isso aqui pra você. YouTube com gols do Campeonato Brasileiro, tem clássico carioca, venceu o Fluminense, empate do meu Colorado, Cruzeiro vencendo o Fortaleza fora de casa e mais. E o Corinthians? Eu ganhei. Informações do Corinthians e o impeachment que pode sair hoje. Impressionante, né, Rê? Ó, aquela última entrada aí, jogaram tantas notas em mim que algumas enroscaram, então. Tá uma coisa impressionante aqui, ó. Vamos mostrar a cabeça, vamos dar um rolê aqui pra mostrar pra rapaziada. Ó o estado que tá à frente do Parque São Jorge. É ritmo de festa mesmo, né? Mais ou menos. Pro Pinóquio ó. Vou até pegar o Pinóquio aqui, cabeça. Se aproxima aqui, ó. Os caras colocaram aqui na rotatória, ó. Pinóquiozinho, falando o seguinte, ó. A casa vai cair. Obviamente em alusão ao Augusto Melo. O que acontece? Alguns torcedores passam por aqui e eles protestam, buzinam, param, eles descem, conversam com segurança, ficam por aqui, querem aparecer no jogo aberto, colocam aqui o Pinóquio, jogaram tudo que é dinheiro aqui. Então o negócio é o seguinte, gente, eu até estava conversando com alguns torcedores que falaram o seguinte: Corinthians joga amanhã na Argentina contra o Huracan. Então alguns torcedores que poderiam estar aqui fazendo protesto estão embarcando para a Argentina para apoiar o Coringaço. Então a informação é a seguinte: a tendência é que a polícia, que já até inclusive tem policial por aqui, já fazendo aquele afastamento, quando os torcedores começarem a chegar, aquelas linhazinhas que vão limitar até onde o torcedor pode chegar, mas a tendência é que 250 conselheiros que vão votar estejam por aqui por volta de umas 7h30, 8 horas da noite. O Augusto, pela informação que nós temos, ele vai tentar impedir a votação de impeachment, mas dificilmente vai acontecer. Passando o impeachment hoje, o que vai acontecer? Ele está fora, está out. E a partir de amanhã, o Osmar Stabile, que é o primeiro vice, assume o clube. Aí a tendência, os caras foram seguir o estatuto, que muitas vezes não é seguido, Rê, eles vão convocar novas eleições aí, uma nova votação dos sócios nos próximos 5 dias. Os sócios votando para que o Augusto, de fato, não retorne, aí a tendência é que o Osmar Stabile seja o comandante do Corinthians até o fim da gestão Augusto Melo, que vai até o fim de 2026, viu, Rê? Que coisa, hein? Vamos aguardar o resultado logo mais. Chico Garcia, agora um lance para Francisco analisar. Pênalti dado para o Grêmio. Marcos Felipe, goleiro do Bahia, e Bright White. Ele deu o pênalti em campo, foi chamado pelo VAR
E aí vai ao VAR, mantém a decisão e pergunta pro VAR, estamos todos aí de acordo e ninguém responde. E ficou no vácuo, porque o áudio tá disponível. E ele pediu um pênalti pro Grêmio, você se lembra disso? Ele pediu, Marca um pênalti pro Grêmio. Né? Marca um pênalti. E Bruno Arleu de Araújo marcou aquele pênalti no Rafael Veiga contra o Sport, foi bem questionado, foi pra geladeira, já foi pra clássico, enfim. Foi pra geladeira, voltou 14 dias depois, apitando um Botafogo e Fluminense e não deu um pênalti claro no Arias. Grêmio e Santos, é que o Grêmio ganhou aquele jogo, os dois jogaram mal, mas o Grêmio ganhou. Teve um pênalti não marcado pro Grêmio e uma não expulsão do Luan Pérez com 3 minutos de jogo. Bruno Arleu de Araújo. Quando você escala o Bruno Arleu de Araújo, isso é o que pode acontecer. Agora, o que aconteceu na comunicação do Bruno Arleu com o VAR, eu fiquei assim constrangido, de verdade. Falando sério aqui, gente, eu fiquei envergonhado. Porque quando acontece o lance, eu imaginei que houvesse a reversão. Quando ele vai no VAR, eu tive a certeza. E aí depois, ouvindo o VAR ainda tenta, dizendo, olha, porque você falou que foi um tapa ali. Não, mas a intenção do goleiro, a maneira como ele sai com o corpo e tal, eu vou marcar o pênalti. Todos de acordo? E aí fica aquele silêncio, ou seja... voo cego. Aí ele foi no voo cego. Ele analisa também uma falta na origem, uma suposta falta que eu acho que não houve. O Everton Ribeiro vem caindo, né? O Kahneman deixa o braço e tal. Acho que a falta não houve, mas o pênalti não existiu e... Meu Deus do céu, é vergonhoso. Tô aliviado como torcedor pela vitória, mas envergonhado pela maneira como aconteceu. Boa, Chiquito, você foi profissional ao extremo. Muito bem, aprende, Não era Sgarbi. assim que eu queria, né? Aprende aí, Sgarbi. Aprende aí, Chico. Não, mas nesse caso, eu ainda não escutei uma pessoa dizendo que foi pênalti. Não a não ser o Bright White. Que ele poderia também, pela experiência, por ser um cara acostumado com o futebol europeu, aquela coisa toda, poderia dizer, gente, enfim, não sei, é uma penalidade. Mas não, ele falou, alguém tem dúvida? Todo mundo. O Arrascaeta se jogou igual. Não, mas não foi entrevistado, eu não ouvi, vocês ouviram alguma entrevista do Arrascaeta, não sei. Jogou igual, não tô falando da comparação do lance. Isso sim é se jogar. O Lianco disse, eu merecia o segundo cartão. Porque, gente, o que você falar depois do jogo vai mudar alguma coisa? O que tá na súmula, infelizmente, é uma pena, porque isso aí deixa... O Grêmio já foi prejudicado, mas não precisava disso. Não precisava. Eu quero ver se o Chico vai ficar chorando aqui agora no jogo aberto, porque o Grêmio é mais Não, se eu for prejudicado, eu vou chorar, mas nesse lance não... Agora, eu falei pro Marco tem que aqui... ficar quieto, irmão. Olha que escândalo esse Eu falei pro Marco aqui, eu tô com saudade do Wilson Luiz Seneme. Não achei que eu fosse dizer isso. Estou com saudade de Wilson Luiz Seneme no comando da arbitragem. Pelo menos ele aparecia e falava. Tá tudo abandonado. É inacreditável. Ontem eu tava transmitindo o jogo, eu pensei nisso. Pô, que falta tá causando isso. E para finalizar o programa, o Santos voltou a vencer, ganhou do Vitória fora de casa. Edu, pelo menos a primeira vitória com o Kleber Xavier, respira um pouquinho, tá na zona do rebaixamento, tem muito trabalho, mas é um resultado positivo. Valeu pelo resultado, né, Renato? Porque pelo jogo em si, muito mal. Foi um jogo muito ruim das duas equipes. Haja visto, por isso que eles estão na zona de rebaixamento. Mas valeu pelos 3 pontos, principalmente para dar uma tranquilizada para trabalhar, Renato. O Kleber estava precisando de uma vitória. Tomara, né, e aí o Santos vai e marca um amistoso agora no meio de semana. Todo mundo esperando para treinar, ter um tempo para administrar e tudo. Aí vai e marca um amistoso no meio de semana para colocar os atletas para jogar. Pode ser que machuque. Então, acho que são coisas assim que vai acontecendo, que vai acumulando. Então, parabéns, Santos, pela vitória e tomara que continue assim. Para finalizar, Cecinho, você acredita numa virada do Santos depois desse jogo ou ainda não? É cedo ainda, Renato. É cedo. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Muito bem, amanhã tem o próximo Jogo Aberto. Agora o Neto chega com os donos da bola. Uma excelente semana para todo mundo. E amanhã, 11 horas, a gente retorna.